Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre a repercussão da prisão de Bolsonaro, né? Então teve um monte de repercussões por aí, mas antes da gente falar nisso, vamos falar também sobre o fato de que, segundo o Alexandre de Moraes, isso não será referendado pela primeira turma. Ou seja, isso quer dizer que ele sabe que não tem votos da primeira turma para isso, ele está agindo sozinho, ele partiu para tudo ou nada nessa história, né? O problema dessa estratégia do Alexandre de Moraes é que a defesa do Bolsonaro vai pedir recurso, né? E o recurso é para a primeira turma. Então, ou seja, mesmo que ele não queira referendar na primeira turma, de certa forma, ele seria obrigado a referendar na primeira turma, porque a defesa vai pedir certamente o relaxamento dessa prisão, né? E aí vamos ver como é que vai ser votado isso daí. Além disso, a gente teve a informação que a PGR não foi consultada sobre esse caso, o que mais uma vez é extremamente pouco usual, né? Vocês sabem, nesse momento, por que o Alexandre de Moraes não consultou a PGR? Porque a PGR ia falar para não fazer isso, né? Ou seja, chegamos no momento em que o Alexandre de Moraes agora não tem mais nada, ninguém apoiando ele, todo mundo contra ele e ele está dobrando a aposta. Agora vamos ver se o pessoal começa a parar o cara, né? Essa notícia foi sugerida por Tiraninho Libertário, taxista que dormiu e impediu o golpe e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a notícia da prisão do Bolsonaro repercutiu muito no Brasil, como era esperado. O pessoal da esquerda está em festa, comemorando e coisa e tal, achando lindo, né? É lógico que fariam isso, né? Como eu disse para vocês, para o pessoal da esquerda não tem lado negativo nisso daqui não, só tem lado positivo, né? Agora, quando o Bolsonaro chamar o Lula de ex-presidiário, o Lula vai poder falar, não, você é ex-presidiário também, né? Muito embora a gente saiba a enorme diferença que tem entre as duas coisas, mas enfim. Essa é a situação nisso daqui, né? Enfim, outra coisa que o pessoal está concluindo já, mesmo na esquerda, é que o Alexandre de Moraes dobrou a aposta com o Trump, ele quer brigar com o Trump. Então o ministro diz que tem defendido vida normal nos trabalhos do STF, mas a própria prisão do Bolsonaro agora prova que não é, né? Porque ele próprio tinha traçado como meta prender o Bolsonaro depois do fim do processo, para ser uma prisão embasada e coisa e tal, em fatos e coisa e tal. O fato de ele estar prendendo agora, ainda mais em cima de uma coisa tão subjetiva, não, porque publicaram uma imagem dele né, dentro de casa e aí isso é ataque à democracia. Caramba, que lógica tem isso, né? As liminares, as cautelares num processo, elas têm que ter o objetivo a conclusão do processo. Que história é essa de que ter manifestação contra o juiz afeta o processo? Não afeta, pô, é democracia. O pessoal acha que o Bolsonaro está certo, o pessoal acha que o Lula está errado, que o Alexandre de Moraes está errado. Isso é o que se espera de um país, né? Ou seja, embora ele diga que tá, não, que tá vendo como é que não mudou nada, como é que eu continuo fazendo as coisas aqui como se nada tivesse acontecido, não. Isso aqui mostra exatamente o contrário, que o Alexandre de Moraes está nervoso, ele está mudando o plano dele em face dessa ação do Trump, né? E aqui, ó. Bolsonaro tem prisão domiciliar decretada, veja a repercussão na imprensa internacional. É lógico, teve repercussão na imprensa internacional. E é o que eu falo para vocês, isso é um enorme erro do Alexandre de Moraes. Porque nesse momento, estava na imprensa internacional todo mundo repercutindo que o Trump tinha batido no Alexandre de Moraes. Não, porque o Trump, absurdo, o Trump está fazendo maldades com o Alexandre de Moraes, porque ele quer salvar o Bolsonaro e não sei o que lá. E aí repercute lá no exterior que o Alexandre de Moraes mandou prender o Bolsonaro e não quer nem saber e coisa e tal. E, ou seja, isso mostra que, na verdade, existe alguma base no fundamento do Trump de que há uma caça às bruxas, né? Quando o pessoal procurar saber, não, peraí, mas exatamente por que o Bolsonaro foi preso? Ele desrespeitou determinações judiciais. Qual determinação judicial? Ele não podia aparecer na internet. Alguém publicou a imagem dele na internet. Porra, como é que o cara controla o que as outras pessoas vão fazer com a imagem dele, né? Então, assim, isso mostra, mais uma vez, exatamente o ponto do Trump. Isso reforça o ponto do Trump no final das contas. Por isso que tem muita gente achando que o Alexandre de Moraes é um agente da esquerda internacional, que são os democratas que estão bancando ele para ele fazer essa brigaiada toda com Trump e coisa e tal. Eu não acho não, tá? Eu acho que não tem ninguém por trás do Alexandre de Moraes lá no exterior. O que tem por trás do Alexandre de Moraes é que todo mundo sabe, é o Dória, o PSDB, é a turminha aqui do Brasil mesmo, é a cambada de burro aqui do Brasil mesmo, que tá com o Bolsonaro engasgado na garganta desde 2022, né?
Desde 2018, na verdade, né? Então, esse pessoal que está fazendo isso, o Alexandre de Moraes está fazendo essas coisas por erro mesmo. Se ele tivesse sendo bancado pelos democratas e pelos esquerdistas europeus, como algumas pessoas pensam, né? Não, porque o Xandão tá macho, porque tem gente bancando ele lá fora. Não, não tem, cara. Isso aqui é uma burrice. É idiotice que ele fez aqui. Porque no final das contas ele está tirando o ponto que o pessoal estava criticando o Trump. Ah, não, que o Trump está fazendo isso é besteira, que o Alexandre de Moraes está fazendo a coisa dentro dos limites legais e coisa e tal. É só um processo contra o Bolsonaro. E não é, né? Tá mais do que claro agora que de fato houve perseguição. De fato, depois que ele foi colocado na Lei Magnitsky, ele mandou prender o Bolsonaro. Ou seja, o que mostra que não, ele está realmente perseguindo o Bolsonaro, né? Enfim, aqui tem vários jornais do exterior falando, evidentemente, teve uma repercussão grande isso, não teria outra forma de ter, né? Certamente teria muita repercussão disso, mas, de novo, é o tipo da coisa que o Alexandre de Moraes esperava fazer com embasamento no final do processo. Teve que fazer às pressas agora, muito provavelmente porque viu que não vai conseguir chegar no final do processo. Os outros ministros da primeira turma já medraram. Então ele foi sozinho para conseguir chegar no topo lá e coisa e tal. E como acontece muitas vezes com essas pessoas que chegam no topo na correria, no abafo, na pressa, acabam fazendo merda no final das contas, né? Enfim, aqui tem muita repercussão também no exterior da manifestação contra o Alexandre de Moraes no Brasil. O pessoal mostrando aqui a enorme quantidade de gente que teve nas manifestações contra o Alexandre de Moraes, para deixar claro que não, o Trump não está errado, o Trump está certo, né? O pessoal pedindo ajuda ao Trump aqui, ficou bem claro para o pessoal. E outra coisa que teve também foi justamente o assunto lá do Schellenberger, antes da prisão do Bolsonaro, evidentemente, chegou a estar em Trending Topics número 1 lá nos Estados Unidos. Tá? Essa thread aqui é a thread dele em inglês que repercutiu lá nos Estados Unidos, justamente falando sobre os absurdos de como o Alexandre de Moraes estava fazendo a prisão das pessoas no 8 de janeiro. Né? Eu fiz um vídeo sobre isso mais cedo, não deixem de ver o vídeo, é muito interessante. Ou ler essa thread aqui, tem uma versão dessa thread em português, tá? Então, fala aqui justamente sobre como que o gabinete, da mesma forma que o pessoal censurava o pessoal na eleição de 2022, o gabinete do Eduardo Tagliaferro lá no TSE também fazia pesquisa para prender as pessoas no 8 de janeiro, de forma totalmente aleatória, totalmente fora do padrão. São provas ilegais nesse caso, porque são provas obtidas por pessoas que não são policiais. O TSE tem poder de polícia? Sim, mas só para questões eleitorais. O 8 de janeiro não tem nada a ver com eleição, né? Então, essa é a situação. Eles listaram aqui, e essa thread do Schellenberger ficou em primeiro lugar nos Trending Topics lá do exterior sobre essa situação aqui. Aqui começou lá embaixo, chegou ao número 1 aqui, ó, número 1, a Trending Topics do De Moraes, que é sobre essa thread dele, né? Então, ou seja, esse é o motivo também pelo qual o Alexandre de Moraes falou sobre a prisão do Bolsonaro, né? Colocou a prisão do Bolsonaro. Ele queria disfarçar, distrair o mundo dessas duas coisas ruins que aconteceram para ele. A imensa manifestação no domingo e essa thread aqui mostrando as falhas dele no processo do 8 de janeiro. Só que essa thread aqui é só a primeira de muitas. Vai ter muita mais notícia nesse pacote do Tagliaferro aqui, né? E vai ter mais manifestação também, eu tenho certeza que vai ter mais manifestação. O pessoal já tá marcando para setembro agora a próxima manifestação. Então esse eventual sossego que o Alexandre de Moraes vai ter agora não vai ser muito duradouro, né? Outra coisa importante nessa história é que essa thread do Tagliaferro colocou outros nomes na parada aí, né? O Ayrton Vieira e a Cristina Yukiko Kusahara seriam duas pessoas que auxiliares do Moraes que estavam nessa perseguição ao pessoal do 8 de janeiro, né? E outra coisa que o próprio Schellenberger colocou aqui, ó, ao tentar encarcerar o principal rival do presidente Lula, o ex-presidente Bolsonaro, a Suprema Corte do Juiz está destruindo a democracia no Brasil em nome de salvar ela. Ou seja, é uma coisa que vocês já ouviram eu falar aqui no Ancapsul, né? Essa história do, entre aspas, salvador da democracia, isso é conhecido, tá? Eu não fui eu que inventei isso não, tá, gente? Isso já existe, essa visão de que o cara que é o, entre aspas, salvador da democracia, na verdade é um ditador. Todo, entre aspas, salvador da, entre aspas, democracia é um ditador, no final das contas. A democracia, ou ela vive pelo império das leis, ou ela não existe mais, não tem mais isso.
Então, no momento que o Alexandre de Moraes começou a fazer essas besteiras todas, já estava acabada a nossa democracia, né? E, bom, teve repercussão também dos aliados aqui no Brasil. Os aliados falam em vingança política, né? Então a ideia de todo mundo aqui é que o Alexandre de Moraes está fazendo isso. Por quê? Porque quer se vingar do Bolsonaro, quer se vingar do Trump. Mas mais do que isso, porque sabe que não vai ter muita oportunidade de fazer isso mais adiante. A coisa está chegando no fim, né? Não vai ter mais... O pessoal da primeira turma já falou para ele que não aceita votar mais nada. Por isso que ele mandou a prisão sem ir a referendo da primeira turma. Por que ele colocou isso? Segundo ele, a medida cautelar que ele colocou lá atrás, no dia 18, já falava que caso ele descumprisse, que seria decretada a prisão. Então não precisa referendar pela primeira turma. O que é falso, né? Precisa referendar pela primeira turma mesmo. Isso aqui é uma desculpa que ele está arrumando para não referendar pela primeira turma, porque ele já sabe que a primeira turma não votaria com ele. Já está avisado que não vai ter votos para isso. Ele já estava sabendo que ele não consegue mais concluir esse processo, porque a primeira turma não vai votar mais com ele. Isso aqui é um gesto desesperado dele, no final das contas. Mas o pior, certamente vai haver recurso da defesa do Bolsonaro, e aí, em tese, a primeira turma tem que votar isso daí, né? E aí nós vamos ver como é que esse pessoal vai votar, não tem jeito. Em grau recursal você vai ter isso daí, obrigatoriamente, né? Bom, além dessa mensagem genérica aqui dos aliados, você tem aqui pessoas que se manifestaram diretamente. O Eduardo Bolsonaro falou aqui o absurdo, uma prisão sem crime, sem prova, sem julgamento, apenas abuso de poder para silenciar o líder da oposição brasileira. E é verdade o que ele está falando. Também a Michele Bolsonaro também se manifestou, um monte de gente se manifestou. Eu não vou falar todos aqui, porque um monte de gente falou tudo no mesmo sentido. É um absurdo essa decisão e coisa e tal, mas a gente já sabe o motivo dela, né? O motivo dela primeiro, abafar a questão da lava-toga aqui, dos arquivos de janeiro, 8 de janeiro. Os arquivos do 8 de janeiro mostram o absurdo que foi essa perseguição aos bolsonaristas pelo Alexandre de Moraes, e, ao mesmo tempo, as manifestações enormes no Brasil que tiveram contra o Alexandre de Moraes. O objetivo dele foi abafar esses dois assuntos e tentar, agora, de forma desesperada, conseguir pelo menos a prisão do Bolsonaro. Vamos ver onde é que acaba isso daí. Não vai acabar bem para o Alexandre de Moraes, não. Vai dar merda esse troço. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.